Olha, agora o nosso plantão médico, hoje falando sobre homeopatia. Várias pessoas já estão participando, né, desde ontem, através tanto do Twitter como também através do e-mail mulheres@tvgazeta.com.br. Corre, de repente dá tempo da gente pegar sua perguntinha. Doutor Yechiel Moisés Chinsinski. Tudo Eu bem? já fiz pauta com você, eu acho. Eu lancei meu livro de homeopatia com você aqui no programa. Comigo? Gente, eu tico até a cabeça. Tem homeopatia para a cabeça? Mas faz mais de 2 anos, está perdoado. Faz 2 anos? Você lançou comigo? Foi em 70, olha, agora sou eu, tá vendo? Foi em 2007. Ai, eu tô logo que quando eu voltei para a emissora, acho que nas primeiras férias da Cátia, agora estou me sentindo. Que prazer imenso revê-lo. Bom, plantão médico hoje, gente, eu tenho mania de eu dar meu espetáculo. Se bobear, eu faço as perguntas aqui, porque eu adoro esses temas de medicina. Legal. Mas essa pauta é feita com carinho através da produção, da direção do Mulheres para você, telespectador. Vários e-mails, muito obrigada a todos vocês que participam aí ativamente do Mulheres. Começando aqui, deixa eu ver, com a Fabiana. Olá, doutor. Boa tarde, tenho um filho de 1 ano e 5 meses, ele pesa 14 quilos, tem bronquite, ela gostaria de saber se é possível tratar com homeopatia. Ele sempre toma amoxicilina, é um antibiótico, né? E prednisolona, Gostaria de saber qual medicamento homeopata que posso dar para ele. Beijo para você, querida, também. Bom, então ele já tem 2 problemas, né? Porque com essa idade, 14 quilos é um peso já excessivo. Isso pode até ser relacionado a um dos efeitos colaterais de um corticoide utilizado por muito tempo, ou de várias vezes do uso do corticoide, ou pode ser alguma coisa de erro alimentar, alguma coisa da própria característica da criança. Na homeopatia, a gente não tem problema com tratamento de doenças, porque a gente não trata na homeopatia a doença. Na homeopatia, a gente trata a pessoa que tem, entre as suas características, algum tipo de doença. Normalmente a homeopatia é conhecida por aquele quadro de tratamento de doenças crônicas. Demora, alergia, rinite, bronquite, e aí, pela dificuldade às vezes de controle de alguns quadros, existe a opção do encaminhamento pela homeopatia. A homeopatia é uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980, e ela é hoje uma das primeiras opções em tratamento desse tipo de quadro crônico. Mas a homeopatia pode ser usada também no tratamento da crise de bronquite. Existe aquele conceito que a homeopatia é legal, mas demora para fazer efeito. Não é real. A homeopatia age rapidamente. Em alguns quadros, que são quadros crônicos, a gente precisa às vezes prolongar o tratamento. Então ele pode ser prolongado, mas os efeitos são sentidos logo no início. E na crise de bronquite não dá para esperar 2 meses, 3 meses, é na crise. Cada caso é um caso, precisa ser avaliado individualmente. Se na alopatia já é assim, e a gente condena tanto na alopatia quanto na homeopatia a automedicação e a autodesmedicação, todo mundo fala da automedicação, né? O vizinho tem, posso tomar, mas pouca gente fala que já estou melhor, né? O médico receitou 10 dias, 3 dias tá bom, eu vou parar. Acontece muito isso. Isso é muito prejudicial também. Então, precisaria conhecer o caso, avaliar o caso para poder indicar o tratamento individualizado, específico para o filho dela. Mas existe, então, um medicamento homeopata? Sim, homeopata, sim. Perfeito para tratar a bronquite aqui no caso, com certeza. Né? Alessandra Oliveira tem um bebê de 54 dias, menos de 2 meses, né? E gostaria de saber se a homeopatia me ajudaria, pois meu bebê sofre muito com cólica. Nossa, legal. Alessandra, existe esse quadro que se chama cólica do primeiro trimestre. É comum no bebê. Então, se imaginar que é no primeiro trimestre, ele ainda pode ter mais 1 mês e 6 dias com essa cólica. A homeopatia tem condições ótimas, tratamentos ótimos para fazer esse tipo de quadro regredir de uma forma muito suave e em pouco tempo esse quadro regride e some. Em alguns casos, a gente pode ter também uma certa dificuldade. A questão, às vezes, é adequar qual o medicamento mais adequado para aquele tipo de cólica, para aquele tipo de quadro, para aquele tipo de bebê. Mas com homeopatia a gente pode tratar muito bem. Doutor, tanto bolinhas quanto gotinhas? Tanto glóbulos quanto líquido. Eles não fazem muita diferença, a diferença é na forma de preparo, na forma de administração. Então, por exemplo, os glóbulos eles não podem ser mastigados, eles precisam ser chupados. Muito difícil isso para criança pequena. A pequena porque não vai chupar. Um pouquinho maior porque, como é bolinha docinha, ele morde.
e isso não pode ser feito. Então, o ideal é que ele seja feito em líquido até uma determinada idade, e depois pode ser feito tanto líquido quanto glóbulo. É interessante, né? Não pode ser engolido, tem que ser... A gente tem que ficar chupando aquela bolinha, porque glóbulo. Uma das formas de você mudar a potência do remédio um pouco é o atrito. E quando você mastiga, você atrita aquele medicamento. Isso pode mudar um pouquinho a característica do medicamento. E a absorção dele ela é melhor quando ela é diluída e ela é absorvida e não mastigada. Mônica, obrigada pelo carinho. Beijo para você, Mônica dos Santos Mariano. Bom, ela adora esse assunto de homeopatia, inclusive ela é a prova viva disso, doutor. Tem 41 anos, quando ela tinha 5 anos de idade, ela sofria com bronquite crônica. A mãe levou na homeopatia na época do doutor Alberto Seabra, né? Tomou os comprimidinhos, os glóbulos, durante 6 meses. Ela foi curada completamente e nunca mais teve esse problema. Gostaria de saber se existe uma fórmula homeopática para a filhinha dela de 2 anos dormir melhor. Ela acorda praticamente todas as noites de madrugada, dorme no berço, em seu próprio quarto. Essa última noite reclamou de dor de barriga. Bom, o Dr. Alberto Seabra, junto com o Almeida Prado, foram os dois quase precursores de farmácias homeopáticas aqui em São Paulo. Ainda existem no centro da cidade, Almeida Prado em outros locais também. O medicamento homeopático, ele pode ser utilizado para o quadro da netinha dela, com algumas ressalvas, né? Criança que não dorme, principalmente nessa idade de 2 anos, ela pode estar passando por uma série de tipos de problema. Fase de erupção de dente, que às vezes faz isso com a criança. Um quadro que se chama terror noturno, que a criança acaba acordando assustada, chorando. Não é um pesadelo. O pesadelo você acorda a criança e ela para e te conta o que estava sonhando. O terror noturno é aquela criança que está gritando, você mexe e não consegue acordar, ela não acorda e depois não lembra o que aconteceu. Mas existe também a questão dos hábitos. E esse talvez seja um problema grande. Então, nem na homeopatia, nem na fitoterapia, nem na acupuntura, nem na alopatia, a gente dispensa algumas características de acompanhamento de qualidade de vida. Alimentação saudável, hábitos de vida, estilo saudável e uma atividade física regular. Para o sono, ele precisa, a criança pequena principalmente, ela precisa de rotinas. Ela precisa de um horário certo para dormir, um lugar certo para dormir, um horário certo para acordar. Quando estas rotinas, esse ritual é um pouco diferente, a criança se acostuma rapidamente. Então, por exemplo, aquele casal que resolveu que, puxa vida, trabalha, os dois trabalham, chegam tarde em casa e querem ficar com o bebê. E querem ficar com a criança e aí eles acostumam essa criança a dormir à meia-noite. Essa criança precisa de tempo de sono, ela acorda, dorme à meia-noite e vai acordar às 9h30, 10 horas da manhã. Aí ela toma o seu café, mas ela precisa almoçar ao meio-dia, às 10 horas da manhã tomou café ao meio-dia, ela não come porque ela não tem fome. E aí a queixa que chega ao consultório é: meu filho não come. E quando você vai ver, ele não come porque ele dorme errado, e ele dorme errado porque a dinâmica da casa é aquela. Então, o remédio ajuda, mas é importante que todo esse parâmetro familiar também esteja